Gente, como combinado, hoje nós iremos começar a nossa primeira aula, do ano de 2021 e iremos iniciar o assunto dessa aula com os movimentos da crosta terrestre, tá? Então vamos lá. É o capítulo 1 do livro, tá? Primeiramente vamos fazer uma retrospectiva de um pouquinho do assunto que nós vimos no ano passado, em relação à composição da litosfera, das partes formadas por terra do nosso planeta. Quem foi meu aluno ano passado estudou um pouquinho sobre esse assunto comigo. Vamos lá, recapitular para a gente começar o assunto novo. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês, lembrar vocês, que a Terra ela é uma esfera formada por camadas. E quais são essas camadas que formam a Terra? A crosta, que é essa parte de fora aqui do planeta Terra, que é onde nós estamos. O núcleo, que é essa parte central da Terra, a parte mais profunda, e o manto, que é a parte intermediária, que fica entre a crosta e o núcleo. Então, essas três partes aqui são as três partes que formam o nosso planeta, a litosfera da gente. E aqui nós temos outra imagem para mostrar a vocês em outra dimensão como é que seria a composição dessas camadas. Essa parte de fora aqui é a crosta. Em seguida, nós temos o manto, e aqui o núcleo da Terra, tá? Então, só para recapitular um pouquinho o assunto, e nós iremos falar um pouquinho agora sobre o capítulo 1 do livro, tá? Então, atualmente, o mundo, o mapa mundi, quem já teve a oportunidade de ver, ele é formado por continentes. E nós temos hoje em dia 6 continentes, A África, a Ásia, a Oceania, a Europa, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que formam as Américas. E nós moramos aqui na América do Sul, o Brasil aqui, e a Antártida. Então, esses aqui são os 6 continentes que formam o mundo, Esses 6 continentes, eles hoje estão apresentados assim, mas no decorrer da aula vocês vão ver que, na verdade, quando o mundo começou a se formar, quando o mundo se formou, quando o planeta Terra surgiu e começaram a surgir esses continentes, eles, na verdade, eles não eram nesse formato aqui, tá? Então, durante a aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Quando o planeta Terra foi formado, antigamente, há muitos anos atrás, vocês podem observar que o planeta ele era formado por uma massa de água, essa parte azul, e essa parte aqui que está meio rosa, clarinho, seria a parte formada por terra. Então, há muitos anos atrás, quando o planeta se formou, os continentes eles eram todos juntos. Eles formavam uma placa só de terra, e o nome dessa placa de terra chamava-se Pangeia, Pangeia é o nome dado ao imenso continente que existia há milhares de anos atrás. Essa ideia foi proposta pelo cientista alemão Alfred Wegener. Então, há muitos anos atrás, quando o planeta começou a ser formado, ele era uma placa de terra chamada de Pangeia. E o que é que pode ter acontecido aqui? A Pangeia, na verdade aquela placa de terra que eu mostrei anteriormente, com o passar dos anos, ela foi se quebrando em partes menores e formou os continentes. Aí mais para frente a gente vai ver como é que isso aconteceu. Então, a princípio a Terra ela era nesse formato, a Pangeia, e a Pangeia ela começou a se quebrar e começou a se afastar um bloco do outro, mais ou menos nesse formato aqui. Então tá aqui a Pangeia. Aí os continentes eles começaram a se romper, a se afastar, e hoje em dia o planeta Terra ele está mais ou menos nesse formato, onde um pedaço se afastou do outro, e o que divide esses continentes são os oceanos atlânticos, Pacífico e Índico. Então, o que divide um continente do outro são os oceanos, e esses continentes, a princípio, ele era chamado de Pangeia, que era um bloco de massa só, e depois é que ele ficou sendo conhecido como os 6 continentes que existem hoje, tá? E como foi dado o nome a essa divisão dessa Pangeia? Então,
A gente chamou isso de deriva continental. A deriva continental foi quando a Pangeia começou a se quebrar e deu origem aos continentes, né? Então, a deriva continental é a divisão da Pangeia em porções menores que lentamente se movimentaram até as porções atuais dos continentes. Então, quando a Pangeia começou a se quebrar, o nome desse processo a gente chamou de deriva continental, formando, mais uma vez, os 6 continentes que existem, tá? Hoje. E como eles chegaram a essa conclusão? Poxa, a Pangeia, naquela época, não existia ninguém. Como é que eles chegaram a essa conclusão de que esses continentes, há muitos anos atrás, né, há milhares de anos atrás, eram uma massa, um bloco só de terra? Então, existem algumas evidências que provam, né, que esses continentes, um dia, eles estavam unidos. Então, os continentes, eles se encaixam como peças de quebra-cabeça, né? Se vocês observarem aqui, a América do Sul, né, que é as Américas, se encaixa bem aqui na África. A África já se encaixa aqui, uma parte na América do Norte, outra parte aqui na Europa. Então, esse encaixe como quebra-cabeça, se você pegar um continente com o outro, vocês podem perceber que eles podem se encaixar um no outro, tá? Então, isso foi uma das evidências de que um dia esses continentes eles eram unidos e se quebraram. Outro é que alguns tipos de rocha encontrados nos planaltos brasileiros e africanos são muito parecidas. Então, já existem estudos de que algumas rochas que existem aqui nessa região, elas são muito parecidas com as rochas que existem nessa região. Então, possivelmente, essa rocha aqui, que dividiu esses 2 continentes, era um tipo de rocha só. Além disso, já foram encontrados fósseis de um mesmo animal em continentes que se encaixavam. Por exemplo, aqui existem fósseis de dinossauros, né, aqui no Brasil, e também já encontraram, por exemplo, fósseis de dinossauros, desses mesmos dinossauros, aqui em solos africanos. Então, devido a esse encaixe desses continentes, devido a esses tipos de rochas serem similares entre um continente e outro que se encaixava, e devido a esses rastros de fósseis que foram encontrados tanto num continente como em outro próximo, eles têm ainda uma evidência mais concreta de que realmente a Pangeia ela existiu, tá? Então, esses estudos, né, de vários pesquisadores cientistas que pesquisam desde a época que o universo se formou, né, todos esses estudos, eles chegaram a essa conclusão a partir dessas evidências que eu acabei de falar para vocês. Então, são vários estudos para chegar até aqui. Então, hoje, depois desses estudos, depois do afastamento dessas placas, sabe-se, né, que essas placas, que foram esses pedaços que se separaram, né, originaram as placas tectônicas, né? Então, aqui tem uma imagem que mostra para vocês algumas dessas placas, né? Que é a placa pacífica, a placa sul-americana, a placa africana. Então, cada pedaço desse que se separou foi dado o nome de placa tectônica. E hoje existem 7 placas maiores, mas existem também várias placas menores. E a parte superior dessa placa é chamada de crosta terrestre, que é onde a gente vive, onde vivem os seres vivos, onde nós pisamos, né? Onde nós estamos. Então, existem essas 7 placas maiores, mas existem outras placas menores também. E como ocorreram os movimentos dessas placas, né? Antes da Pangeia acontecer, né? Várias alterações lá no solo, no manto e no núcleo, né, do solo, existiram algumas transformações ali que fizeram com que essas placas elas se rompessem. Então, vamos lá. O calor do núcleo da Terra, o núcleo da Terra, para quem não lembra, é a parte mais profunda da Terra, né, a parte central lá. Se a gente cavar um buraco, vai ser a parte mais profunda que tem. O calor do núcleo da Terra aquece o manto, né, que é a camada intermediária entre o núcleo e a crosta, que é onde a gente vive. Suas partes mais aquecidas sobem, porque elas são menos densas, enquanto as partes mais frias descem, porque elas são mais densas, elas são mais pesadas.
criando uma corrente que movimenta lentamente essas placas. Então, vamos lá. A parte quente sobe e a parte fria desce. Aí, quando a parte fria desce, ela esquenta e sobe e desce. Esse movimento de sobe e desce dessa região aqui do meio, né, que é o manto, faz com que essas rochas se esquentem muito e se quebrem. Então, isso acontece lentamente, não é quebrou e afastou, não. Essa quebra existiu há milhares de anos e esse movimento existiu lentamente e existe até hoje. Esse movimento ele não para. Existem vários estudos que dizem que essas placas elas movem-se de 2 centímetros a 10 centímetros por ano. Essas placas elas ainda não deixaram de se movimentar. Então, hoje em dia, elas ainda estão se movimentando, essas placas. Só que é tão lento que a gente não percebe. Mas existem vários estudos e vários cientistas que são especialistas nisso e já chegaram a essa conclusão através de vários instrumentos de pesquisa que eles usam. Então, como é que isso pode acontecer? As placas, elas podem se mover de 3 maneiras. Ou uma placa, ela pode ir em direção a outra placa, que é o que a gente diz que são os movimentos convergentes. A placa está lá, tem uma placa aqui, outra placa aqui, e aqui no meio tem um oceano. Então, essas placas elas podem se mover convergente, ou seja, uma em direção à outra. Elas podem se mover divergentemente, né? Se afastando uma da outra, que seria essa daqui. Ou elas podem se mover através de transformante, que é o processo de transformação em que apenas elas se movem para um lado e para o outro, né? Para um lado e para o outro, sem ter que se bater e sem ter que se afastar. Então, lá duas placas, elas apenas se movimentam, uma se movendo para um lado, outra para o outro. Na convergente, elas se movem uma em direção à outra. Na divergente, ela se move separando-se uma da outra. E na transformante, elas se movem apenas um pouquinho, uma ao lado da outra. Então, esses três são os 3 tipos de movimento que essas placas podem realizar, tá? A partir desses movimentos é que essas placas vão se afastando ou se aproximando, elas vão alterando de posição através desses estudos que foram comprovados. Então, a teoria da tectônica de placas, além de explicar, como eu falei anteriormente, a existência, né, de fósseis entre continentes que estão vizinhos, né, a existência de rochas entre continentes vizinhos, ela também explica por que existem vulcões, terremotos e tsunamis e por que esses fenômenos ocorrem mais em algumas partes do planeta e outras não. Então, essa teoria da tectônica de placas também vai explicar isso para vocês. O movimento das placas pode provocar muitas alterações no ambiente, incluindo a distribuição desses seres vivos na Terra, como eu acabei de falar, como também pode destruir e modificar o habitat das espécies. Então, a gente vai ver aqui, mais na frente, alguns desses problemas, né, que são explicados pelo movimento dessas placas. Quando algumas dessas placas, o movimento dessas placas, acontece de forma que uma placa vai em direção à outra, né, é um movimento convergente, pode acontecer a formação de cadeias de montanha. Por exemplo, quando duas placas se chocam, deixa eu pegar aqui o apontador, por exemplo, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas, que são as cordilheiras. Por exemplo, aqui tem uma placa, aqui tem outra placa. Quando uma placa encontra com a outra, a mais pesada, geralmente vai empurrar a mais leve vai descer, e ela sempre vai formar uma parte para baixo, outra para cima, e isso vai dar origem a essas cadeias de montanha aqui. Então, a placa bateu na outra, convergente. Então, uma parte sobe, outra parte desce, e essa parte que sobe, ela vai formar as cadeias de montanha, como a gente chama. Como exemplo, eu trouxe para vocês aqui a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, e a Cordilheira dos Andes, que fica na América do Sul. Então, essas formações de montanhas aqui, de cadeias de montanha, acontecem ou aconteceram
porque as duas placas se chocaram e uma levantou sobre a outra. Então, essa parte que levanta deu origem a essas cordilheiras, né, que são as cadeias de montanha. Então, a movimentação dessas placas, né, elas também podem causar terremotos e tsunamis. Em relação aos terremotos, né, que são tremores ou vibrações da superfície da Terra, elas são detectadas através de sismógrafos, que é esse aparelhinho aqui, que mede, né, através de gráficos, alguns tremores que possam existir em alguns locais. Então, o que é que acontece entre tremores e abalos sísmicos, né, que é a mesma coisa? Quando as placas elas se movem e uma bate, né, uma bate sobre a outra, pode acontecer através do movimento convergente, leve, ou através, né, do deslizamento entre uma placa e outra. Então, isso pode acontecer tremor de terra, né, como vocês já devem ter ouvido falar, e esses tremores eles podem causar vários desastres, né, como eu vou mostrar para vocês. Então, esses terremotos e tsunamis, né, no caso do terremoto que eu falei anteriormente, ocorre geralmente em regiões de contato entre duas placas tectônicas, e esse contato, né, libera essa energia através de ondas de choque, que a gente chama de ondas sísmicas, né? Essas ondas sísmicas, elas vêm lá de dentro, né, do choque entre essas placas, e o local na crosta terrestre onde essas ondas sísmicas elas são detectadas tem esse tremor, e o local mesmo onde fica acima da origem do terremoto, a gente chama esse local de epicentro. Então, não sei se vocês já chegaram a ouvir falar, o epicentro do tremor foi na cidade tal, ou seja, tremeu em várias cidades, mas o local onde aconteceu aquele choque entre as placas, se a gente pegar uma linha, né, vertical e chegar até a crosta, aquele local ali a gente chama de epicentro. Mas ela não vai tremer só ali naquela regiãozinha. Existem tremores que se alastram por quilômetros, é sentido quilômetros de distância. Então, essas ondas sísmicas, né, através do choque, né, entre essas placas, são chamadas de ondas, gera ondas sísmicas, e o ponto vertical na crosta terrestre onde a gente vive, a gente chama isso de epicentro do terremoto. Então, aqui eu trouxe algumas manchetes para vocês de alguns terremotos, né, que aconteceram, né? Forte terremoto abala o México e deixa centenas de mortes, né? Terremoto do México é um dos mais fortes já ocorridos na América Latina. Então, aqui algumas imagens para vocês perceberem o que esse terremoto ele causou. Tá? O México voltou a tremer com força pela segunda vez em 2 semanas. Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu nessa terça-feira o centro do México. Ao menos 224 pessoas morreram em diferentes zonas. Então, aqui a manchete, né, desse terremoto que abalou o México. Problema, né, que pode acontecer devido à movimentação dessas placas tectônicas são os tsunamis ou maremotos. O que é que seria tsunami ou maremoto? Nada mais é do que um tremor dentro do oceano, né, dentro do mar. Quando ocorre a movimentação dessas placas em alguma região que seja de oceano, a movimentação dessas placas vai criar essas ondas, né, essas ondas sísmicas, que vão criar uma energia grande e provocar ondas gigantescas de até 30 metros de altura e de velocidade de até 800 km por hora. Essas ondas, elas vêm lá, geralmente do fundo dos oceanos, mas elas vêm em direção à praia e podem causar enormes desastres, né? Então, o terremoto é o tremor de terra, e o tsunami é quando o tremor de terra acontece no fundo dos oceanos. E essa energia, ela causa esse tremor, gerando ondas gigantes, né, que podem chegar à praia e causar enormes catástrofes. Então, esse ano, né, faz 10 anos de um acontecimento que teve no Japão, que causou cerca de 11 mil mortes, né? Em algumas TVs, não sei se vocês chegaram a ver, mas passaram algumas lembranças, né, do que aconteceu no Japão há 10 anos, né? Foi um terremoto e tsunami, né, causando vários desastres, né? Muitas pessoas morreram, muitas cidades foram destruídas. Aqui tem uma imagem
desse tsunami, né, desse maremoto chegando aqui na região onde vivem várias pessoas. Foi um dos mais terríveis, né, desastres que aconteceram no Japão. Fez 10 anos esse ano, agora em março. E aqui trago a manchete. O dia trágico começou dia 11 de março de 2021, no Japão. Um terremoto de 9 graus, o mais forte da história do país, e um dos 5 maiores mais poderosos do mundo, né? A população foi alertada para o tsunami, mas não deu tempo. Em 15 minutos, as ondas gigantes chegaram ao litoral. Então, esse aqui foi, no Japão, o pior desastre que aconteceu. O Japão é uma área que fica em um local onde tem muitos terremotos devido à localização dele nas placas tectônicas, né? Diferentemente do Brasil. Então lá eles têm que estar sempre preparados, lá tem alerta para a população, mas esse dia aqui as ondas chegaram em 15 minutos. Algumas pessoas conseguiram ir para lugares mais altos, mas outras não conseguiram, né? E houve esse número enorme aí de mortes. Que no Brasil não há terremotos de grande intensidade como os que ocorrem no Japão. Porque o Brasil, ele fica no centro de uma placa tectônica, longe das regiões de encontro com as outras placas tectônicas vizinhas. Vamos lá. O Brasil, ele está localizado aqui, né, nessa região. Aqui é a América do Sul. O Brasil, isso aqui é uma placa tectônica e o Brasil ele fica no centro dessa placa tectônica. Então, quando há o choque dessa placa com essa outra, como o Brasil fica no centro, não há registros de grandes terremotos como os que ocorrem no Japão, que eu falei para vocês. Já o encontro dessa placa com essa não vai também causar grandes terremotos pela localização dele estar no centro, né? Porém, aqui no Brasil, né, e aqui também no Rio Grande do Norte, já foram detectados vários tremores de terra, não de grande intensidade. Para vocês que não sabem, aqui no Rio Grande do Norte tem uma cidade chamada João Câmara, que lá tem muitas incidências de terremoto, mas não há terremoto de grande porte, graças a Deus. Mas esses terremotos também são sentidos aqui no Brasil e também aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de João Câmara, como eu acabei de falar. Então, devido à localização do Brasil, graças a Deus, a gente não vai ter grandes confusões em relação a esses tipos de terremoto e de tsunami, né? Estamos em um local privilegiado. E em relação aos vulcões? Os vulcões, eles são estruturas geológicas em terra ou mar, por onde o magma pode extravasar para a superfície. Além do magma, saem gases e cinzas vulcânicas. Então, os vulcões, eles também são provocados, né, pelos movimentos dessas placas. O surgimento dos vulcões está relacionado normalmente com o movimento das placas tectônicas. Geralmente, quando essas placas deslizam umas sobre as outras, faz com que gere um atrito que aquece e derrete as rochas que ficam submetidas às altas pressões. O magma pode subir até perto da superfície e, ao entrar em contato com a água subterrânea, provoca a formação do vapor. Se a pressão aumentar muito, o vapor rompe a superfície e o magma é expelido. É como se fosse uma panela de pressão, né? O atrito entre as duas placas faz com que derreta a rocha, né? Essa rocha, ao derreter, ela pode entrar em contato com alguma superfície de água e vai formar um vapor. E esse contato dessas rochas, né? Quando elas se juntam, que ela derrete, é o que dá origem ao magma, né? Esse magma, quando ele tem uma pressão muito grande, ele vai para o meio externo através de fissuras que existem ou que foram formadas entre essas placas tectônicas. Então, uma placa sofre uma fissura, uma quebra, e esse magma que derreteu através do atrito entre as placas, ele pode subir numa alta pressão, é o que a gente chama de vulcanismo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de um vulcão, né? O magma, ele fica na parte do magma da Terra, né? A parte central, que fica entre a crosta e o núcleo. Esse magma são rochas derretidas. E quando elas sofrem uma pressão muito grande, como se fosse a panela de pressão, ela tem que extravasar por algum lugar. Então, se ele encontrar alguma fissura, né? Alguma rachadura entre uma placa e outra, ou no meio mesmo de uma placa,
esse magma ele vai sair por essa fissura para o meio externo em altas pressões e em altas temperaturas, porque isso que sai aqui é a rocha derretida. O nome disso aqui que sai, a gente chama de magma, né? O magma é a rocha derretida. A partir do momento que o magma sai de dentro do vulcão e vai para o meio externo, esse magma ele passa a ser chamado de lava. Então, a lava do vulcão é quando o magma sai de dentro do vulcão. Enquanto ele está dentro do vulcão, ele é chamado de magma, né? Então, no vulcão, nós temos uma câmara magmática, que é essa parte aqui onde o magma está se concentrando em altas temperaturas e numa pressão muito alta para poder sair. Nós temos a chaminé, que é o caminho por onde esse magma vai percorrer até ir para o meio externo. Observe que quando o magma está saindo, tem muita poeira, muitos gases, muita fumaça, muito vapor. Eu vou também anexar essa aula para vocês, um vídeo para vocês assistirem, tá? Então, aqui é como é que acontece esse movimento desse magma dentro do vulcão, tá? Até que o magma saia e passa a ser chamado de lava. Então, aqui, como notícia de vulcão, né? Essa notícia aqui ela é bem nova, né? O vulcão Etna, na Itália, não sei se vocês chegaram a ver no jornal, ele entrou em erupção agora em fevereiro, por 2 vezes, né? E esse vulcão aqui, ele é o mais recente, né? Que extravasou esse magma recentemente, lembrando que o magma, quando ele sai de dentro do vulcão, ele é chamado de lava e ele pode ocasionar diversos desastres, né? Ele pode matar seres vivos que vivem naquela região, ele vai afetar o habitat daqueles seres vivos, tanto de animais como de plantas, as pessoas que moram naquele local devido à poluição do ar. Então tem todo esse problema que o vulcão causa. Não é só aquele fenômeno do magma, né, lá saindo de dentro do vulcão, tem todo esse problema tanto no ar como no entorno ali onde vivem vários seres vivos e pessoas que dependem daqueles seres vivos e daquele meio, né, ali para sobreviver. Então, são desastres, né, que são bonitos. Um vulcão deve ser algo bonito acontecendo, mas que ele pode causar diversos prejuízos, né? Esse aqui da Itália foi o mais recente que aconteceu. Na aula de hoje, né, era isso que a gente ia ver, né, esse assunto aí, o primeiro capítulo do livro. Eu peço que vocês, né, ao assistirem o vídeo dessa aula de agora, assistam também os vídeos que eu vou colocar em anexo. Respondam a atividade que eu vou enviar através de formulário, vocês respondem. Lá no final do formulário vai ter enviar e vocês clicam para enviar. E o retorno dessa atividade, a correção dessa atividade, vocês vão receber por e-mail. O e-mail que vocês colocarem lá no início da atividade, que vai ter assim, quando vocês abrirem o formulário, vai ter digite seu e-mail. Você vai digitar o seu e-mail e nesse e-mail que você vai digitar, você vai receber a sua atividade corrigida. Não imediatamente, mas eu vou enviar ela após a conclusão, né? Eu vou dar o prazo de 1 semana para vocês responderem. Após a conclusão desse prazo, eu vou liberar a correção para vocês, para saber o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Se possível, né, se vocês tiverem dúvida, vocês assistem a aula novamente e, para a pesquisa, vocês vão olhar o conteúdo no capítulo 1, tá certo? Do livro. E até a próxima semana. Bye, bye!